Sejam muito bem-vindos, senhores alunos. Eu sou o Capitão Teixeira, pretendo ajudar os senhores a entender melhor a nossa matéria, Gestão pela Qualidade na Supervisão. Nada melhor para possibilitar essa compreensão do que entender os aspectos históricos da nossa matéria. E para entender os aspectos históricos, nós vamos remontar lá à Idade Média. Lá na Idade Média, como é que funcionava a gestão dos negócios? De um lado, nós tínhamos os clientes, né, as pessoas que usavam produtos e serviços, e de outro lado, a gente tinha o fornecedor, o produtor, o comerciante, que aqui nós vamos chamar de artesão. O que fazia com que um cliente escolhesse um artesão e não escolhesse outro? Era o que nós chamamos de reputação. Ou seja, a qualidade do produto que o artesão fornecia é que era o diferencial competitivo dele. Então, a grande preocupação do nosso artesão dessa época, qual que era? Oferecer um bom produto. Era ter esse contato com o cliente, entender dele o que ele queria e tentar superar a sua expectativa. Vamos considerar que essa era da Idade Média até meados de 1700, 1800, como vamos chamar da era do artesão, e vamos entender então que nessa era o foco do nosso gestor era um bom produto. Bom, o mundo evoluiu, a crescente população urbana começou a se aglutinar e já esse tipo de gestão voltado especificamente para o produto já não conseguia mais atender essa demanda. Precisava produzir mais. E outra coisa, precisava que esse produto fosse mais barato. Então, nós iniciamos uma nova era na história de gestão, que nós vamos chamar de Revolução Industrial. Qual que é a ênfase da Revolução Industrial? A ênfase da Revolução Industrial é conseguir produzir em massa e a baixo custo. É lógico que quando você começa a produzir em massa e a baixo custo, o que acontece? O seu produto começa a perder qualidade. E é essa ênfase que a gente vai perceber. Os pensadores, os acadêmicos da gestão começam a criar sistemas e métodos para fazer com que essa produção aumente. Produção em linha de produção, produção em cronometrar tempo, até chegando a pontos exagerados como a semi-escravidão. Nós vamos ter algumas pessoas aí como Ford, como Taylor, que inventaram modelos de produção que dinamizaram e tornaram, para os senhores terem uma ideia, esse carrinho aqui, o Ford T, até hoje é o carro mais vendido no mundo. Foi um carro que, pela sua quantidade de produção, conseguiu baixar esse preço de forma que ele fosse acessível a todo mundo. Tá? Então, Henry Ford, ele caracteriza bem essa frase, ele caracteriza bem esse período com essa frase, né? O cliente pode ter o carro na cor que quiser, contanto que seja preto. Olha só que interessante, a preocupação dele com o cliente é baixa, é pequena. Ele não está importando com o produto. Mas por que ele é um sucesso de venda? Porque é barato e porque tem disponibilidade. Então, a ênfase maior desse período é o processo, não é mais o produto. É como fazer, eu tenho que fazer muito e barato. É isso que enfatiza o período da Revolução Industrial. O mundo prossegue, guerras mundiais acontecem e a gente começa a ver, de um lado, ao final da guerra, de um lado, os Estados Unidos, monopólio mundial, e do outro lado, Europa, o Japão, totalmente destruído, totalmente improdutivo. Mas o problema é que é o seguinte, em 30 anos, a guerra acabou em 45, mais ou menos em 70, a gente vai perceber o quê? Que o Japão começa a aparecer com marcas que até hoje a gente conhece. Qual foi o segredo que o Japão trouxe para a gente e que inaugurou uma nova era na gestão? O segredo foi o seguinte, esses pensadores, que alguns deles inclusive americanos, foram para o Japão e interpretaram a seguinte lógica. Se o Japão, dentro daquela situação de destruição, quiser superar os Estados Unidos, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que juntar as duas eras. Ou seja, vai ter que produzir muito, vai ter que produzir barato e ainda vai ter que fazer um produto que atenda às necessidades do cliente. Então, essa é a lógica da gestão atual. Hoje, o que a gente chama de qualidade total é exatamente isso. É fazer disponibilidade, preço baixo e com produto de boa qualidade. Um bom serviço prestado. É a nossa era atual.